Boa tarde, eu sou o Leonardo, eu tenho 19 anos, eu entrei na gestão ano passado, 2022, e faço parte do PET desde 2023. E eu estou fazendo uma IC com a professora Sônia Punk, e quando a gente estava delimitando temáticas, eu acabei entrando um pouco na fauna urbana. E eu queria falar um pouco sobre ela e a importância do manejo adequado. É importante dar uma contextualização histórica, que eu acho que todos os gestores aqui sabem que desde o século XVIII o Brasil passa por um processo de urbanização desgovernado e que principalmente desde a década de 30 a gente passa por um processo de industrialização desgovernado também, o que causa êxodo rural, o movimento da população do campo para a cidade. E aqui eu coloquei um gráfico que ilustra um pouco esse movimento e o que fala sobre a população rural e a população urbana e como que as proporções foram mudando ao longo dos anos e como o crescimento atualmente é um pouco menor, porém, porque a gente não tem mais tanto espaço assim também. E, bom, essa expansão causou uma destruição completa ou parcial de habitats, fragmentando. E, bom, com essa destruição a gente chega nos animais sinantrópicos, que são espécies de animais que passaram a conviver não por vontade dos humanos e nem deles, mas sim por obrigação e pressão do meio ambiente. E da versão do sim, do grego, com antropos, que é ação unida ao homem, são essas espécies que foram obrigadas a conviver com a gente e que também, não só pela supressão do habitat, mas também como, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que pegam animais domésticos e abandonam, e tem muita gente que gosta de animais domésticos exóticos. E muitas vezes as pessoas ou deixam fugir ou desistem de cuidar e liberam isso no meio ambiente. E essas espécies, por serem exóticas, às vezes passam a se desenvolver melhor do que as nossas espécies nativas e se tornam invasoras. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Aqui a gente tem alguns exemplos de fauna sinantrópica, como a capivara, o morcego vampiro e o sagui da serra, mas isso engloba vários tipos de animais que todo mundo está acostumado a ver no dia a dia, como roedores, vertebrados, pequenos mamíferos, anuros e répteis. Bom, a importância da fauna urbana é como esses animais passaram a fazer parte do ecossistema urbano, e esse é um tipo de ecossistema relativamente novo na história da Terra. Eles cumprem diversas funções e serviços ecossistêmicos, como controle de população de insetos, temos dispersão de sementes, polinização de espécies nativas e também muita oportunidade em pesquisa e educação ambiental. Por exemplo, é só você pensar quando você acorda de manhã e você vai fazer as suas coisinhas, cansado e passarinho, e eu acho que isso dá uma animada e a gente sabe que dá uma animada. E só isso, só esse conforto ambiental já deveria ser pelo menos motivo suficiente para todo mundo pensar nisso. É importante a gestão municipal das localidades do Brasil pensarem em como a gente pode integrar a proteção desses animais nas estruturas que fazem parte naturalmente da construção de uma cidade. Por exemplo, os parques, as praças, às vezes próprios descampados em rodovias, avenidas, tudo isso pode ser adaptado para proteger essas espécies. E como eles são redutos da vida selvagem, deveria haver mais integração com a estrutura mesmo. Eu queria voltar um pouquinho para falar uma coisa. Esse é o João Bobo. Ele é uma espécie de pássaro que habita o cerrado, mas ele está toda uma região sul da América do Sul. E ele é uma solução, não uma solução, obviamente, mas algo a se pensar no problema que a gente tem muito aqui em São Carlos, que é dos escorpiões.
Ele é uma ave de hábito noturno, igual os escorpiões, e eles são presas naturais dessa espécie. E tem algumas espécies de árvores nativas que são, por opção, morada do João Bobo. Então, por exemplo, se você pensar numa avenida com essas espécies nativas implementadas, pode atrair esse tipo de espécie. E isso ajuda realmente no controle de espécies. Tem diversos estudos sobre isso, é super legal. Bom, as espécies invasoras, não, falando novamente rapidinho, são animais exóticos que são introduzidos de forma acidental ou não no nosso ecossistema. E às vezes eles acabam tendo vantagem competitiva com outras espécies e por isso elas se tornam dominantes, o que pode causar ou o desequilíbrio na cadeia trófica, ou também muitos. A gente pode pensar nos danos materiais mesmo, danos em capital. Por exemplo, o mexilhão dourado no norte, que a gente sabe que causou muito estrago, que foi uma espécie trazida por água de lastro, e que acabou se infiltrando nos rios do norte do país, e que acaba com a biodiversidade nativa, o que afeta os pescadores, que é a fonte de renda deles, enfim, por aí vai. A gente tem também o pombo, que normal, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, e o caramujo gigante africano, que foi trazido para o Brasil nos anos 90, que eles queriam fazer escargot, só que como o paladar brasileiro não se adaptou ao escargot, eles desistiram e, obviamente, jogaram caramujos para todo lugar. E como é uma espécie que não é nativa, ela é gigantesca, ela acabou dominando e hoje em dia é um problemaço. A gente pode pensar também nos problemas que acarretam pela existência dessa fauna nas regiões urbanas, como, por exemplo, a própria sobrevivência dos animais. A gente pode pensar que é um caos, as metrópoles são um caos, tem atropelamento, tem violência, tem caça, tem problemas com a própria arquitetura, por exemplo, aves têm problemas com vitrais, eles não enxergam, acabam se chocando e causa milhares de mortalidade de aves, enfim. E também a gente pensa nos animais domésticos, que são. No Brasil, a gente tem. São dados de 2010, acho que hoje em dia deve ser um pouco pior. Não, 2014, perdão. Mais de 10 milhões de animais abandonados nas ruas, e dos quais 20 bilhões eram cachorros e 10 bilhões eram gatos. E isso é alarmante, porque se tem um jeito ruim de você causar maus tratos ao animal, é você abandonar ele numa cidade. E também é importante ressaltar outros tipos de problemas que a fauna urbana pode causar. Eu esqueci de citar que a fauna urbana é a junção dos animais antrópicos com os animais domésticos, que, enfim, globeia todos os animais do ecossistema urbano. Então, a gente tem problemas como risco de zoonose, a gente tem leishmaniose, toxoplasmose, a gente tem leptospirose, por exemplo, que é um problema que a gente tem nas enchentes, porque, enfim, a água sai de todos os lugares, pode ter outro tipo de toxinas e infecções e coisinhas. E, além da raiva, enfim. A gente tem prejuízos materiais, por exemplo, as fezes de pombo em estátuas, elas são ácidas, elas corroem mesmo e mancham. E tetos de catedrais e prédios históricos, e isso acontece direto. E é o tipo de problema que as secretarias têm que lidar, as secretarias municipais. A gente também tem homogeneização biótica, que é a diminuição da variedade genética dessas espécies que estão habitando os centros urbanos. Tem a própria ameaça à nossa biodiversidade nativa, pela possível concorrência, e outros tipos de danos, como a produções agrícolas ou estoques de alimentos processados. A gente tem ratos, a gente tem baratas, enfim. O Brasil eu não vou saber dizer exatamente o número, mas é um dos países que mais perde com ratos em silos de grãos do mundo. Enfim, a conclusão é que é importante que as secretarias municipais do país todo pensem como que a gente tem que proteger essas espécies, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o controle sobre elas, porque senão as coisas podem ser um pouco de mão. Mas a fauna urbana pode também incluir os animais nativos, as nossas espécies nativas. E, enfim, a gente precisa desse
complemento, porque pela cidade ser um ecossistema totalmente novo, a gente tem que pensar nessas espécies durante a tomada de decisões no planejamento, porque senão nós temos milhares de tipos de problemas. E essas são as referências. Obrigado, gente.